Aí galera, tranquilo? O assunto que me traz hoje é religião. Religião porque eu estou percebendo, não só eu, mas as pessoas, que está havendo uma promiscuidade entre religião e a militância política. Veja, eu não estou dizendo a promiscuidade entre religião e política, mas militância política. Veja, eu não estou dizendo a promiscuidade entre religião e política, mas militância política. Percebe? Militância, evidentemente, que eu entendo a atividade ou o ativismo, né, de pessoas que seguem uma ideologia e que, portanto, agem, falam, invadem, desrespeitam, né, as outras formas de ver o mundo, as outras ideologias. Não que a religião não seja uma ideologia. E aqui, ou daqui a pouco, né, nesta fala eu vou fazer a junção dos conceitos que eu pretendo trazer aqui. Primeiro eu gostaria de trabalhar com a ideia de religião. Afinal de contas, o que é isto, a religião? Bem, a religião é um conjunto de dogmas, percebe? E a ideia de dogma, dentro dela, já tem uma concepção de ausência de criticidade. Porque se eu questiono dogma, eu questiono a própria religião. Evidentemente que também a religião tem algo de veneração ou muito de veneração à divindade, às divindades, veneração inclusive aos próprios princípios, seus princípios. Veja que veneração também traz dentro de si a não reflexão, até porque a fé ela pressupõe que o indivíduo se entrega, e a fé fraca pressupõe indivíduos que não se entregam totalmente porque duvidam, ou seja, porque refletem. Isto é a religião, ou religiões, e aqui eu coloco todas, sejam elas monoteístas, sejam elas politeístas. Também é interessante aqui apontar que nelas existem determinados rituais, determinada gramática, ou seja, como se comunicam, como se comportam, até a ponto de que as pessoas se reconhecem, passam na rua, uma olha para outra e diz: mas tu não é minha irmã, né? Minha irmã em fé. E, sim, sou. Por quê? Porque se perceber, parece que existe uma comunicação ritualística que se manifesta nas roupas, né? nas roupas, nas falas. Agora, percebam, partido político. Partido político é uma agremiação que também tem seus rituais, também tem seus protocolos, também tem seus dogmas. Percebem? Apesar do partido político não querer algo de divino, mas ele quer algo de simbólico, que é algo de utópico. Por exemplo, a justiça social. Por exemplo,
a igualdade entre as pessoas, uma convivência fraterna, cooperativa, e que, portanto, essas pessoas dialogam entre si e com o mundo através destes princípios, e, portanto, elas se reconhecem na fala, na vestimenta. Percebem a similaridade? O partido político, ele é uma organização que visa a tomada do poder no Estado. Uma tomada democrática, uma tomada pacífica, mas enfim, uma tomada de poder. A religião também é uma tomada, né? É uma tomada de poder, mas um poder que é dado pelo divino. É um poder que é dado pelas entidades, por uma espiritualidade, e também buscam a religião trazer um princípio utópico, para quem não acredita, utópico, para quem acredita um princípio que existe, uma realidade sobrenatural, para a Terra, portanto, aproximando, digamos, a divindade ou a espiritualidade das questões terrenas. A política quer trazer à realidade uma ideologia que é utópica, uma ideologia que busca a justiça, talvez, que são os partidos progressistas, a justiça, a cooperação, a fraternidade, e trazer para a realidade. A diferença é que o partido político não traz a divindade de um outro lugar para os espaços da Terra, mas dos espaços ideais, mas terrenos, para a Terra. Mas percebem que, de certa forma, há uma similaridade. Onde começa o problema? Quando determinadas correntes políticas, ideológicas, nada fraternas, que desejam o domínio, desejam o poder sobre o Estado, se apoderam da religiosidade pela similaridade, como eu venho trazendo, pessoas que querem o domínio do Estado se apoderam de determinadas religiões e tornam essas pessoas militantes, retiram a espiritualidade destas pessoas e colocam uma ideologia política, retiram a divindade e colocam o ideal político no lugar. Pegam a fé, como eu disse, que não pode ser racional, e colocam a serviço da ideologia político-partidária. Portanto, a irreflexão é muito útil. E essas pessoas se tornam soldados deste partido e se imiscuem, se misturam às questões político-partidárias, focadas no domínio do poder do Estado, poder estatal, misturam e se tornam essas criaturas estranhas que são capazes de, em nome de Cristo, fazer sinal da arminha, em nome do amor ao próximo, odiar quem não é próximo, aquele que diz que por amor a princípios cristãos, amam apenas os seus iguais e odeiam os diferentes. E esse amálgama mistura a irracionalidade da fé com a ideologia. Enquanto que o partido político decente, ele não pode trabalhar com esse aspecto da fé, com esse aspecto da irracionalidade, ao contrário, ele precisa trabalhar com a consciência crítica, precisa trabalhar com a discussão, precisa trabalhar com a ideia de fraternidade, de aceitação do diferente.
E aí fica a grande questão, o grande problema, o grande nó gnoseológico, o grande nó de conhecimento, que é como dialogar com alguém que tirou o criticismo, colocou a fé e agora ele defende ideais políticos partidários, assim como defende uma espiritualidade, um Deus ou os seus deuses, e portanto ele não consegue mais dialogar e se torna um soldado militante a favor de uma ideologia e sequer tem conhecimento disso. Esse é um problema que temos que refletir muito e procurar alternativas, e alternativas que só surgirão pelo diálogo, pelo amor fraterno a essas pessoas que talvez não tenham sequer consciência do mal que estão fazendo ao nosso país e às demais pessoas. Abraço e até a próxima.